profeta Ageu domingo passado na escola dominical. E nós aprendemos, irmãos, uma coisa maravilhosa, mas maravilhosa mesmo. E olha o que diz o capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3 do profeta Ageu, que diz assim, ó: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estacadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe nenhum saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Verso 8: Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Deixa esse texto estampado para mim, Diego. Meus irmãos, Deus usando o profeta Joel para advertir o povo naquela época por um comportamento que as pessoas, o povo de Deus, os filhos de Deus na época, um comportamento de negligência que eles estavam tendo, e Deus, usando a boca do profeta Ageu, advertiu aqueles queridos irmãos na época, dizendo: olha, vocês aplicam o vosso coração no vosso caminho, vocês moram em casas estacadas, e a casa de Deus está deserta, a casa de Deus está sem suprimento, né? E Deus adverte, irmãos, e diz assim: vocês comem, mas não se fartam, vocês se vestem, mas não se aquecem, vocês semeiam muito, mas colhem pouco, e o vosso salário, o que vocês recebem, é mesmo que está no saco furado. Aplicai o vosso coração no vosso caminho. Subi ao monte e trazei madeira à casa do Senhor. O que o profeta estava querendo dizer, irmãos? Que o povo, naqueles dias, cada um se importava, irmãos, consigo mesmo. Cada um, irmãos, observava o seu próprio caminho, e as coisas de Deus foi ficando para trás. As coisas de Deus passou a ser segundo plano. E Deus disse ao profeta: subi ao monte, trazer madeira e edificai a casa do Senhor, e dela me agradarei e serei glorificado. Então, irmãos, quando nós colocamos as nossas coisas em prioridade, as coisas, irmãos, passam a tender a dar errado. Eu vou ministrar já já sobre decisões que nós tomamos na vida. E o que somos, irmãos, é reflexo das nossas decisões. Então, meu querido, priorize as coisas de Deus na sua vida. Priorize. Se dizimar é um mandamento,
E outra, além de ser um mandamento, o dizimar, irmãos, ele é uma reciprocidade espiritual. Eu estou, irmãos, devolvendo o que é de Deus e anulando e quebrando maldição na minha vida. Então, aplica o seu coração priorizando as coisas de Deus. Não estou dizendo só no aspecto financeiro, dízimo e oferta, não. Mas a sua adoração, a sua obediência e toda a sua existência. Amém? E não permita que você semeie muito e colha pouco, porque você tem que colher a proporção que for o seu trabalho. Se você se esforça, se você é uma pessoa dedicada, o fruto disso é você colher de conformidade à sua dedicação. Agora já pensou, irmão, se dedicar e não colher a proporção da sua dedicação? Semeais muito, colhei pouco. E o salário que vós recebais é num saco furado. Não. No povo de Deus, irmãos, não existe saco furado. Pois toda semente que você colhe é bem armazenada, é bem aplicada para o benefício seu e da sua família, em nome de Jesus. O inimigo, irmãos, ele tenta jogar essa expressão saco furado, ou seja, tudo que recebe não sabe onde vai, não consegue, irmãos, ver a administração do que recebe. Não, irmãos, sobre a sua vida eu quero delegar e profetizar agora: saco furado não, senhor e não senhora. Sobre a sua vida eu declaro a bênção de Deus em nome de Jesus, e tudo que você colocar suas mãos, o meu Deus multiplicará, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Aleluia. Então, querido, vamos subir ao monte, trazer madeira. Madeira, irmãos, eram os recursos necessários para se edificar a casa de Deus, que estava deserta naqueles dias. Não permita que a casa de Deus, querido, fique deserta. Os seus recursos materiais. E como, irmãos, dízimo e oferta é uma reciprocidade espiritual sobre a sua vida, irmãos, a bênção de Deus recairá também, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar pelo seu dízimo, pela sua oferta, em nome de Jesus. Pai bendito e Pai amado, abençoa, meu Deus, a semente dos teus filhos. Ao contrário, meu Deus, do comportamento daqueles queridos irmãos nos dias do profeta Ageu, que negligenciavam a tua obra, Pai. Ao contrário deles, nós vamos semear, e o nosso coração será aplicado, Pai, na obediência da tua palavra. Em consequência disso, Senhor, nós iremos semear muito e colher muito, e sobre a nossa vida não terá saquetel furado, porque o Senhor é aquele que prospera e que multiplica. Eu abençoo o pão de cada dia, o trabalho dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do seu lugar, meu irmão, oferte com alegria. Meus irmãos, nós veremos agora uma apresentação com a irmã Silmara e com a Mariana. Já está
Já está no gatilho aí, Miranda? Já? Maravilha. Cadê elas? Vai vir daqui? Vai vir de lá, né? Então, vamos ver a apresentação mãe e filha, né, meus irmãos? Que maravilha, né? Louvando a Jesus e dançando para Jesus. Mariana é uma bailarina profissional, é? Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor.
Mais forte, meus irmãos, mais forte que é para Jesus. Que coisa, hein? Mariana, vou te contar, viu? Só de olhar você dar esses 3 mortal, eu já perdi 2 quilos. Eu pensei que ela ia dar um mortal, irmãos. Puxa, maravilha, que benção, né? Meus queridos, nós vamos ouvir agora Antes disso, eu quero orar. Veio um recado aqui que o sobrinho do Marcelo, ele sofreu um acidente, está com traumatismo craniano. Só quem quer orar pelo Luiz Carlos, irmãos, fica de pé e pedir a bênção de Deus na vida desse moço. Sofreu um acidente e deu traumatismo craniano. Luiz Carlos, ele está aqui em Birigui, Dani? Em Araçatuba. Foi agora? Foi hoje? Ontem à noite. Então ele está em Araçatuba. E a Bíblia diz, irmãos, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio, irmãos, que Deus pode estender as mãos e fazer uma grande obra em nome de Jesus, ok? Luiz Carlos, vamos apresentar esse moço nas mãos do Senhor. Pai bendito e Pai amado, meu Deus, colocamos em Tuas mãos agora, unimos a nossa fé, unimos as nossas convicções, a nossa esperança, em favor, meu Deus, desse moço chamado Luiz Carlos, que sofreu acidente, meu Pai, ontem, e está internado em Araçatuba hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida desse moço agora. A Tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguiriam aos que crescem. E aqui está, meu Deus, uma igreja que acredita, Senhor, que o Senhor pode realizar obras maravilhosas e fazer, meu Deus, um milagre na vida desse moço. Ó Deus, toca com as Suas mãos. Ó Deus querido, ó Deus amado, porque Tu és poderoso. Nós cremos, ó Pai, de uma forma muito especial. Ó Deus, estenda Suas mãos. Se for passar por cirurgia, ó Deus querido, ó Deus amado, usa, meu Deus, a sabedoria da medicina, meu Deus, e efetue uma grande obra em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos, muito obrigado. Pode aplaudir a Jesus, viu? Que eu creio numa grande obra que Deus pode fazer. A irmã Rosicléia, vem cá, minha irmã. A irmã Rosicléia me procurou quinta-feira e disse que tem um testemunho de vitória para contar. E como nós precisamos ouvir, né, meus irmãos, coisas boas, maravilhosas, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então nós vamos ouvir a irmã Rosicléia relatar uma grande bênção. A paz do Senhor, igreja, amém? Eu prometi a Deus que eu ia me levantar se Ele me curasse de uma dor que eu estava na minha perna. Eu vinha nos cultos com muita dor, falei, não vou deixar de ir para a igreja, eu vou mesmo com dor. Em pé, sentada, eu fiquei quase uma semana sem dormir com essa dor. E aí minha sogra me mandou um remédio, eu falei, não vou tomar remédio, porque se eu estou servindo a Deus, se eu estou buscando esse Deus, eu creio que Ele vai me curar. E eu comecei a buscar e clamar. E num domingo de manhã eu vim na escola dominical e eu falei, Senhor, eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito nem mesmo a verruga que está no meu olho. Que o Senhor não me fez assim. E fui para casa. Quando foi à noite que eu fui aprontar para vir no culto, eu olhei no espelho para passar o lápis no olho. Cadê a verruga? Sumiu. Aí, mas a dor ainda da perna continuou. Ficou, mas estava fraca. Mas eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou clamar, o Senhor vai me curar. Eu falei, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou me levantar e eu vou glorificar o Seu nome. E pedi oração, vim na vigília, aí numa terça fui no TG também, pedi oração. E quando foi na outra semana, eu já não tinha mais nada. Deus, não sinto mais nada. E eu agradeço a Deus por isso. Amém. Mais forte, meus irmãos, esse Deus é bom demais. Maravilha. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, muito se falava
sobre as festas da igreja. E como eu cheguei em janeiro, pude ver um pouco em fevereiro no carnaval, no acampamento de carnaval. Mas, irmãos, ontem eu estou maravilhado de ver a intensidade com que muitos irmãos, não vou citar nome porque muita gente trabalhou, eu poderia esquecer de alguém. Mesmo aqueles que não trabalhou durante o dia, pois eu cheguei aqui, acho que era 9h30, já tinha gente aqui, 9h30 da manhã, já tinha gente aqui, né? Mas aqueles também que trabalhou após a festa, eu saí daqui, era 2 da manhã, ainda ficou gente aqui, lavando banheiro. Irmão, vocês não têm ideia, por causa desse asfalto quebrado aí, você não tem ideia a situação dos banheiros ontem, né? Enfim, e ficou uma equipe lavando banheiro ainda, e etc. Esse espaço onde fica os capacetes cheio de mesa e tal, vocês chegaram 7 horas, não tinha nada, porque veio uma equipe hoje à tarde ainda e recolheu tudo. Não sei se veio buscar ou se pôs em outro lugar. Mas, irmãos, eu quero parabenizar todos que participaram, todos que prestigiaram. E o que eu tenho para dizer, irmãos, é que é só Deus que pode recompensar aqueles que ajudou a fechar a mesa, pôr mesa para dentro, aqueles que comprou as fichinhas e se divertiu, aqueles que montou o palco comigo, com o Zé Lázaro, aqueles que, enfim, irmãos, só Deus. Eu quero deixar 1 Coríntios capítulo 15 e verso 58, que diz assim: meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Palavras do grande apóstolo Paulo. Ele diz: sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, os irmãos da barraca, aqueles que, enfim, só Deus para te abençoar, te recompensar. O empenho que cada PG se doou, né? O empenho que cada, enfim, querido. Olha, um amigo nosso veio do litoral sul de São Paulo, mora ali na região de Miracatu. Ele estava ontem na festa, um grande amigo nosso, e ele ficou espantado com a beleza do evento, a diversão, o clima familiar, né? O clima de diversão, o clima familiar, o clima amistoso, de comunhão, de amizade, né? De fraternidade. Irmãos, Evangelho, Deus, Jesus, não é nada além do que isso. Fraternidade, amizade, carinho, afeto, né? É isso. Deus é tão simples, irmãos. As coisas de Deus são tão simples, mas infelizmente a religião costuma complicar. E, irmãos, Deus, as coisas de Deus é tão simples. É simples, 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 né? Então, Deus abençoe a cada dos irmãos. Foi uma festa linda, linda, linda. E eu gostaria que a igreja aplaudisse a Jesus e a equipe que trabalhou ontem. Deus abençoa. Em nome de Jesus, Deus abençoa. Foi lindo, 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 lindo. E em setembro ou outubro? Setembro teremos a Festa das Nações. Em setembro, aguarde. Meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Josué capítulo 24. Josué é o 6º livro da Bíblia. Capítulo 24, a partir do verso 14.
Josué capítulo 24, a partir do verso 14. Que diz assim o texto: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, palavras estas ditas por Josué, um grande líder que sucedeu Moisés e foi responsável por um fato histórico e marcante na vida da nação de Israel em seus primórdios, e responsável por engajar o povo de Israel no novo continente prometido por Deus, pois Deus assim livrara, através das mãos de Moisés, a nação de Israel da escravidão do Egito. E agora, com a morte de Moisés, Josué ocupa então o posto de líder, comandante, juiz, orientador e assim por diante. E Josué introduziu então a nação de Israel no novo continente chamado Canaã, a famosa expressão terra prometida, né? Canaã. E reparte então Canaã por cada uma das aldeias ou das tribos estabelecidas, que foram 10 tribos que ocuparam, né, Canaã, e assim houve a divisão da terra, a herança da terra para cada uma das tribos de Israel, que compunham assim a nação de Israel. E foi uma tremenda dificuldade, o fator introdutório histórico é muito longo, mas é necessário os irmãos ter um pouco da ciência do que foi o trabalho de Josué, para poder entender o porquê que ele usa essa expressão. E foi muito dificultoso, nações inimigas tentaram impedir, e Josué, como um grande líder militar, né, comandava as tropas de Israel para combater contra o inimigo, enfim. Só que o tempo foi passando e o povo, cada um foi estabelecendo, segundo a demarcação da terra, cada um com sua tribo, né? E assim o desenvolvimento desse novo país, desse novo continente, foi se estendendo através do trabalho de cada tribo, na agricultura, na pecuária, e assim formar daquela nova terra, de fato, a nação que Deus escolheu em uma terra que Deus prometeu. Só que o tempo foi passando, irmãos, o povo que desfrutou de todas as bênçãos de Deus, que desfrutou de tudo que Deus de fato prometeu, uma terra, irmãos, que manava leite e mel, uma terra frutífera, uma terra que tudo que se plantava colhia, uma terra de abundância. E o povo começou, irmãos, assim, desfrutar dessa exuberância, dessa fartura que Canaã proporcionava. Mas o ser humano, irmãos, ele é tremendamente complicado e adora complicar as coisas. Então Israel começou a relaxar com as coisas de Deus. A ordem de Deus foi expressiva desde os dias de Moisés: olha,
ocupou Canaã, expele os inimigos, manda embora. Eles vão querer impedir a vossa estadia na terra, mas a terra é vossa. Lutem, combatam o inimigo, expulsem o inimigo, pois a terra é tua. O território é teu, Deus dizia. Então, irmãos, a ordem foi expelir os inimigos, né? Convidar os inimigos a se retirar. Estou te convidando a desaparecer da minha frente. Alguns quiseram medir força, houve várias guerras e combates, né? Só que o tempo passou e muitas tribos, em vez de expelir os inimigos, começou a compactuar, Carlos, com o inimigo. Não, tudo bem, pode ficar aí, paga um imposto aí e pode ficar por aí. E o tempo passou, irmãos, e a influência das nações inimigas passou, irmãos, a fazer parte do dia a dia do povo de Deus. Óleo com água se mistura, irmão? Não se mistura. Luz com trevas se mistura? Também não. Se a luz for embora, as trevas predominam. Se a luz chega, as trevas têm que ir embora. Não compactua. E o grande erro, irmãos, de Israel nesses dias foi compactuar e não executar a ordem que Deus deu, que foi, olha, elimina o inimigo da sua terra. Quem ocupar ao norte, chegando lá, manda embora. Quem ocupar ao sul, quem ocupar ao leste, ao ocidente e assim por diante. Os heteus, os amorreus, os heveus, os jebuseus e as nações que estavam ocupando aquele território que pertencia a Israel. Aí, irmãos, o que aconteceu? Em vez de o povo de Deus tomar a postura de fazer e executar aquilo que Deus estabeleceu, expulsar o inimigo, ele passou a compactuar com a cultura, compactuar com o paganismo, compactuar com práticas ilícitas, porque simplesmente não obedeceu o que Deus estabeleceu, que era expulsar o inimigo da terra. Irmãos, imagina a mistura que virou um novo continente que era para a bênção do povo, para o povo estabelecer ali uma nova nação, abençoado, próspero, frutífero, crescer, se tornar uma grande potência. Passou então assim, irmãos, a se transformar em uma nação influenciada. Passou a se esquecer de Deus. Passou a se esquecer das leis que Deus deu a Moisés para que fossem cumpridas. Distanciaram de Deus. Se você ler em casa o contexto do capítulo 24, capítulo 23, o 22, ou até mesmo o 25, você vai ver, irmãos, que a nação de Israel estava afundada em um desvio total de Deus na vida. Então Josué, irmãos, ele foi vendo o tempo passar e o povo, irmãos, ficar distante de Deus, até que nessa ocasião, capítulo 24, Josué traz a memória da geração que cresceu com ele. Aquele que nasceu durante os anos, não, mas a geração que cresceu com ele e ocupou a terra junto com ele, que lutou ao lado dele. Ele olha, irmãos, leiam em casa, que coisa linda é. Ele traz a memória, olha, grandes coisas que o Senhor fez por nós. Abriu o rio Jordão para nós passarmos em terra seca, destruiu as muralhas de Jericó, para que nós invadíssemos sem problema nenhum e ocupar a nossa promessa e a nossa herança. Os livramentos que o Senhor deu no meio do caminho, até parece que vocês esqueceram disso. Então Josué vai trazendo a memória
a todo o povo grandes coisas que o Senhor fez na vida deles. E aqui, irmãos, a partir do verso 14 que nós lemos, então Josué, ele lança a responsabilidade para aquele povo, o povo de Deus na época, a responsabilidade da escolha, a escolha que nós fazemos no nosso dia a dia e na nossa vida. Então ele diz: temei ao Senhor com sinceridade e verdade. Não adianta temer ao Senhor com meio termo. Não adianta temer ao Senhor com 50%. Não, irmãos. Ele foi bem expressivo e categórico em lançar a responsabilidade daquela decisão. Temer ao Senhor com verdade e com sinceridade, sem meio termo. E essa história, irmãos, de meio termo é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. A própria vida não nos dá o luxo de vivermos em meio termo. Você consegue viver em meio termo com o seu casamento? Você consegue? Não tem como viver, irmãos, em meio termo no casamento. Você consegue manter uma amizade sincera com alguém em meio termo? Não consegue. Nos relacionamentos? Não consegue. O nosso relacionamento com Deus, muito menos. E é muito perigoso, irmãos, essa questão de meio termo. E tem histórias na Bíblia que homens de Deus, que Deus levantou, Deus precisou, irmãos, exortá-los a questão do meio termo. Vocês precisam fazer uma escolha. Elias disse, muitos séculos depois de Josué, 2 Reis, capítulo 19: por que cocheais em dois pensamentos? Elias, o profeta Elias, séculos depois desse texto que nós lemos. Por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Deus, vamos servir a Deus. Mas se Baal, que era um Deus pagão, se Baal é Deus, sigam a Baal. Vocês não sabem para onde vocês vão. Escolham. Agora, irmãos, no Novo Testamento, Diego, põe para mim Apocalipse capítulo 3. No Novo Testamento, irmãos, Deus, mas nos chama a atenção de uma forma tão eficaz acerca do meio termo. Acerca do meio termo. Apocalipse capítulo 3. Meio termo, irmãos, é uma coisa que Deus não tolera. Capítulo 3 e verso 15, Diego. Verso 15. Olha o que diz lá: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. E quem deras for frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus dizendo a uma igreja que estava na Ásia Menor na época, nos dias de João, a igreja que estava em Laodiceia: vocês não conseguem descer do muro, vocês não sabem o que vocês querem, vocês nem é frio e nem é quente. Oxalá se fosse frio. Não, abandona tudo, não quero. Que pelo menos, não quero. Mas é morno, tá em cima do muro, em meio termo. Nem é frio e nem é quente, é morno. Deus não trabalha, irmãos, com meio termo. As nossas escolhas têm que ser baseadas em princípios que regem a vontade de Deus para a nossa vida. Pode tirar, Diego, obrigado. Então Josué disse assim: olha, temei ao Senhor com sinceridade e com verdade. Meio termo não.
com sinceridade e com verdade. Se vocês quiserem servir, se vos parecer bem, mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei. Então Josué lança a responsabilidade. Escolham. Qual vai ser a escolha? Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses do Egito, ou os deuses dessa terra, do povo dessa terra. Escolham. Pode escolher. Irmãos, uma coisa que Deus deu ao ser humano é o livre-arbítrio. Nós temos a livre escolha, irmãos. Irmãos, se eu quiser, acabou o culto, parar no primeiro boteco, irmãos, o problema é meu. Se eu quiser, obviamente as consequências serão minhas também. É óbvio. Aquele velho ditado popular, cada um é responsável pelos seus próprios. Pelos seus próprios. Acabou. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio de querer escolher o que quer ou o que não quer. Alguém amarrou uma corda em você para trazer hoje à noite aqui na igreja? Não. Eu venho na igreja, irmãos, agradecer a Deus por tudo em 34 anos, o que Ele tem feito em minha vida. Tudo. Eu estou aqui constantemente, porque não é que nem alguém amarra o meu pé na cadeira da igreja, não. Eu tenho livre-arbítrio de estar aqui. E por eu estar aqui, porque eu quero, e isso que me faz um adorador. Espontaneidade. Livre-arbítrio. Então Josué disse: olha, escolham. A escolha e a decisão estão em vossas mãos. Se quiser servir aos deuses do Egito e aos deuses dos habitantes dessa terra, vocês estão livres. Porém, eu não, e nem a minha casa. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu estou fazendo essa escolha. Josué, irmãos, bateu no peito e disse: eu estou fazendo essa escolha. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se for difícil, não tem problema. Se tiver lutas, dificuldades, não tem problema. Se tiver provações no meio do caminho, não tem problema. A escolha e a decisão eu estou fazendo, e ela é absoluta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu te pergunto, querido, qual a escolha que você tem feito? Não, mas os outros deuses, querido, outros deuses aqui pode ser interpretado de tanta forma. Outros deuses pode ser as minhas atitudes cotidianas. Outros deuses pode ser as minhas negligências, a minha ignorância de ser humano. Os deuses estranhos aqui pode ser, irmãos, a falta de companheirismo, a falta de entendimento com um filho, uma esposa, um esposo, a falta de compreensão, a falta de cumplicidade. Deus estranho aqui, irmãos, pode ser tanta coisa. E tem pessoas, irmãos, que estão escolhendo os deuses estranhos e nem está sabendo. E na escolha desses deuses estranhos, nessa simbologia, nessa analogia que eu fiz aqui, escolhendo, irmãos, fazendo questão em escolher por teimosia própria, sabe? Por satisfação do próprio ego. Porque, irmãos, o nosso ego, às vezes ele se torna mesquinho, teimoso, né? Irmãos, eu tenho que me policiar e me disciplinar todos os dias. Porque se eu for deixar, irmãos, a minha teimosia, irmãos, o que eu não tenho de tamanho, eu tenho de teimoso. A dona Edna que eu diga, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho que, peraí. Eu tenho que me policiar cotidianamente. Porque se eu for deixar, irmãos, a minha natureza humana me dominar, é difícil.
Mas eu escolho, irmãos, em ser um cristão melhor todos os dias. Eu escolho ser, irmãos, um companheiro, um amigo, um irmão, um pastor. Ou seja, eu escolho ser, irmãos, porque eu sei que as consequências das minhas decisões me trarão benefícios, irmãos, que eu preciso também para viver. É por isso que a responsabilidade das minhas escolhas vão dizer o que eu sou, ou o que eu serei, ou o que eu almejo para mim. E eu venho declarar sobre a sua vida nessa noite: as suas escolhas vai dizer o que você será, ou o que você mesmo é. Se você escolher, querido, pôr o Senhor e fazer do Senhor a essência da sua vida, se você firmou essa escolha, e tem outra, irmãos, pelo amor de Deus, com sinceridade e verdade, nada de indecisão. O Senhor ministrava muito forte no meu coração nessa palavra, dizendo que aqui, irmãos, nós temos muitas pessoas em cima do muro. Não adianta, irmãos, eu professar que sou cristão, eu tenho que mostrar de fato quem eu sou. Não adianta, irmãos, sabe, essa questão de professar que sou cristão, me faz, sabe o que? Morno. Eu não estou nem lá e nem cá, morno. Não, eu me envolvo de vez em quando. Não, o que é de vez em quando, irmão? Jesus te quer 24 horas por dia, 30 dias por mês, ou 31 dias por mês, 366 dias por ano. Pastor, mas tem 300, e o bissexto? Até o bissexto. Deus te quer por inteiro, por completo. Ninguém serve a Deus, irmãos, em 50%. Essa história, não, Deus só quer o meu coração. Que coração? Deus quer a sua vida, querido. Deus quer os seus comportamentos. Deus quer ficar, irmãos, assim como um pai zeloso, de olho nos seus comportamentos, de olho em tudo que você faz, porque a escolha é sua. Se você escolher, vai ser difícil, não tem problema, Deus vai me dar vitória, a provação vai ser grande, não tem problema, mas a vitória vai ser maior. Se você escolher, querido, querida, se você escolher, saiba de uma coisa: Deus vai assinar embaixo, e todas as pedras que estiver no seu caminho, Deus vai te ajudar a removê-las, e vai te dar vitória, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o alto, aplaude ao Senhor, adore a Ele, diga glória a Deus, diga aleluia, faça alguma coisa. A sua escolha vai te garantir vitória, aleluia. E Josué disse: não, se vocês quiserem ir, estejam à vontade, eu não. Se vocês escolherem a servir outros deuses, viver uma vida morna, não adianta bater no peito e dizer: olha, eu sou da linhagem de Israel. No caso lá deles, eu sou da linhagem de Israel. Grande coisa, deuses estranhos. Qual é o Deus estranho que está envolvido na sua vida? Qual é o Deus estranho? Qual é a mornidão espiritual que te assola e faz você ficar em cima do muro? E faz você ficar sabe, querido, na indecisão, de renunciar a certas coisas, de renunciar, irmãos, ou até mesmo muitas coisas. Não seja, irmão, um cristão morno. Não seja um cristão morno, apático, sem vida. Não seja um cristão descompromissado. Dizer que vem na igreja por religião. Eu não estou aqui, querido, porque eu sou religioso. Estou aqui para agradecer, irmãos, e porque eu preciso muito de Deus. E o Senhor te diz nessa noite: qual é a sua escolha? Continuar com deuses estranhos agindo na sua vida, ou escolher de fato que você e sua casa servirá ao Senhor?
Aleluia. Levante a sua mão direita para o alto. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite o poder que a escolha nos dá, querido. Ela nos orientará, as nossas escolhas nos orientará o caminho perfeito, o caminho para as vitórias, o caminho, querido, para sermos pessoas melhores, cristão melhor, pai melhor, mãe melhor, esposa melhor, filho melhor. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, Deus te capacitará para você tomar essa escolha, bater no peito como Josué disse: eu e minha casa, nós escolheremos servir ao Senhor. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus sobre a sua vida nessa noite. Se você entrou aqui triste, cabisbaixo, depressivo, eu declaro sobre a sua vida, a escolha que você fizer, Deus irá assinar embaixo e te dizer: filho, filha, eu estou contigo nessa escolha de vitória que você está fazendo. Receba a graça do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, receba. Eu não sei a dúvida que você está tendo nessa decisão que você tem que tomar. Eu só sei de uma coisa: Deus irá te orientar a escolha que você tiver que tomar. E quando você tomar essa escolha, ei, se prepare para viver o melhor de Deus. Aleluia. Não seja um cristão morno. Ou será que os deuses estranhos estão aí? Se tiver, querido, hoje é noite de descer o pé nesses deuses estranhos aí. Pergunte para quem está do seu lado: tem Deus estranho aí, irmão? Tem Deus estranho aí? Vai. Pergunte para quem está atrás de você. Dá uma viradinha e pergunta: tem Deus estranho aí, irmão? Tem? Se tiver, hoje é dia, irmãos, de pôr eles para fora. Aleluia. Pois eu quero acreditar, irmãos, que aqui tem um povo que irá escolher o Senhor, escolher o Senhor, escolher o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus vai te mostrar agora. Deus vai te mostrar agora qual é o Deus estranho que você tem que pôr para fora da sua vida. Deus vai te mostrar agora, querido, o Deus estranho que Ele quer que você tire da sua vida. Costumes equivocados, más conversações. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Feche os seus olhos, porque o Senhor vai te mostrar agora. Você não pode ser um cristão morno. Nós não podemos ser uma igreja morna, porque uma igreja morna é uma igreja que deixa Deus doente. O texto de Apocalipse diz, querido, que por causa da mornidão, da indecisão da igreja de Laodiceia, o Senhor disse: olha, eu estou com ânsia de vômito, irmãos, o comportamento daqueles cristãos lá em Laodiceia deixou Deus doente. Vomitar-te-ei da minha boca. Indecisão, irmãos, porque Deus não foi indeciso em enviar o seu único filho para ter uma morte vicária e substitutiva, porque quem era para estar era você e eu, não Jesus. Ele não titubeou em tomar essa decisão em te salvar. Qual é o Deus estranho que está ocupando o lugar do Espírito Santo na sua vida? Hoje é noite, irmãos, de nós escolhermos. Hoje é noite de nós fazermos a escolha que Josué fez. Hoje é noite de nós fazermos a escolha que Josué fez. De eu e você, nós e nossa casa, servir ao Senhor.
com sinceridade e com verdade. Nós não seremos a igreja que deixará Deus doente, não. Nós seremos a igreja que trará alegria ao coração de Deus. Nós não seremos a igreja morna, apática, uma igreja duvidosa e indecisiva, não. Nós seremos uma igreja de decisão. E a nossa decisão é essa: viver a cada dia o sobrenatural e o milagre de Deus em nossa vida. A igreja, irmãos, é um órgão que representa as famílias. Fique de pé nessa noite. Como Josué disse, eu e minha casa, ele estava dizendo eu e minha família. Se vocês querem escolher viver uma vida despreparada, uma vida na indecisão, não. Eu e minha família, nós decidimos em servir ao Senhor. Você está perto da sua família aí, tá? Tá? Tá uma rocha aí, vai. Está perto da sua família? Isso. Pastor, minha família não está aqui. Minha família não está aqui. Profetiza. Diga: Senhor, traga minha família aqui. Traga minha família. Os jovens que estão do lado de cá, procura isso. Meu zagueiro lá, amanhã, hein? Eita. Isso. A igreja, irmãos, ela representa a família. Edna, Anatiele, vem aqui. E nós iremos declarar, irmãos, que nós escolheremos servir ao Senhor. Que nós, irmãos, não permitiremos que deuses estranhos entrem em nossa casa. Que deuses estranhos entrem, irmãos, na nossa família. E esses deuses estranhos, irmãos, eu não estou falando de... Não. São o nosso comportamento. Pois viver, irmãos, juntos é símbolo de reciprocidade, símbolo de cumplicidade. E às vezes esse Deus estranho que está lá dentro de casa impede a nossa comunhão com Deus. Mas nós fizemos uma escolha hoje aqui. Diga comigo: eu não quero ser. Mais forte, irmão: eu não quero ser um cristão morno. Eu não terei uma família morna. Eu serei um cristão quente, fogo puro, oh glória. Minha família será quente, fogo puro, glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar, queridos. Porque nós estamos decidindo hoje, irmãos, a unção de Deus trabalha de uma forma tão especial nessa noite. A unção de Deus, irmãos, o Senhor me mostra, irmãos, com os olhos fechados aqui, como eu estou. O Senhor me mostra, irmãos, fazendo milagres de relacionamentos, comportamentos. O Senhor vai despertar casais na oração, cristãos na oração, em ter uma vida no altar. Se alguém quiser escolher seguir pós outros deuses, Josué disse: fique à vontade, escolham. Mas nós escolheremos servir ao Senhor, nós e nossa casa. Aleluia. E eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, aqui estão, meu Deus, as famílias representadas. Assim como Josué declarou, nós não teremos deuses estranhos para atrapalhar a nossa comunhão contigo,
para atrapalhar, Senhor, o nosso relacionamento, a nossa cumplicidade, porque nós teremos uma vida no altar, uma vida de fogo, uma vida, Senhor, dedicada à família, aos nossos sonhos, aos nossos ideais e à nossa família e à tua casa, porque nós escolhemos hoje aqui e agora, diante do teu altar, que nós serviremos ao Senhor. Essa é a nossa escolha. E os deuses estranhos, as más conversações e os deuses estranhos, um comportamento inadequado para um cristão, e os deuses estranhos, palavras inadequadas da boca de um cristão, e os deuses estranhos, cairá por terra, Senhor, da nossa vida, em nome de Jesus, porque nós escolhemos agora te servir, em nome de Jesus. Dê um abraço aí, querido, no seu familiar. Aleluia. Sobre a nossa casa, irmãos, Deus está fazendo uma grande obra aqui nessa noite. Sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, haverá a unção de Deus, a unção de Deus. E eu quero que você cante nessa noite, vai. O mais alto que eu puder, Só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. coisa linda, coisa linda. Eu preciso. Sou pequeno, diga. Sou pequeno demais. Largo tudo pra te seguir. Eu largo os deuses estranhos, Senhor, para te seguir. Entra na minha casa. Me ensina a ter santidade. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu declaro o milagre de Deus sobre a sua vida. Eu declaro o milagre de Deus sobre a sua escolha. A sua escolha, querida, em servir ao Senhor. A sua escolha em servir ao Senhor. Essa escolha que você fez, Ele joga por terra os impedimentos. Ele joga por terra as ações do inimigo sobre a sua vida. Relacionamentos conturbados, o Senhor trará paz. Relacionamentos conturbados, irmãos, porque não adianta nada eu ter sucesso profissional. Não adianta nada, irmãos, eu ter sucesso em relacionamentos para fora da minha casa, ser amigo de todo mundo, ser carismático com todo mundo, e não ter paz lá dentro. A base, irmãos, a base de uma sociedade, eu já disse isso aqui, é a nossa casa, é a nossa família. Irmãos, o mundo pode desabar se lá dentro tiver paz. Irmãos, ó, eu bato no peito e mando de truvela. Eu administro. Porque lá dentro, a minha casa vai me dar força
vai me dar força para poder, irmãos, vencer as adversidades. Vencer, irmãos, as adversidades. Oh! E esta unção que o Senhor derrama sobre a sua vida nessa noite, eu declaro em nome de Jesus, como autoridade desta palavra, aleluia, aleluia. Nós não seremos a igreja que deixará Deus doente. Nós seremos a igreja que dará alegria, irmãos, ao Deus vivo, com a nossa adoração, com o nosso louvor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Mais forte, mais forte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se você, querido, é um cristão quente, para valer, arretado, dê um glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Deus está ministrando estrutura na sua casa. Essa escolha que você fez em lançar fora os deuses estranhos. Estrutura, irmão. Estrutura. Pastor, acabou os meus problemas. Eles estarão lá. Só que o teu porém, querido, lá também estará uma mulher de Deus, um homem de Deus, filhos de Deus, para combater as adversidades que o inimigo lançará sobre a sua vida e sobre a sua família. Porque uma família apática, fria, uma igreja fria, fria não, morna, porque ainda o frio diz, eu não quero, o morno diz assim, não sei. É uma igreja, irmãos, que põe Deus lá fora. É uma igreja, irmãos, que põe Deus para o lado de fora. A mesma igreja que Jesus chamou a atenção. Põe de novo para mim, Diego, Apocalipse 3. Ele disse, não, vocês não sabem o que vocês querem. Não tem escolha. Não tem escolha, Johnny, escolha. Jesus falou, olha, vocês não sabem. Eu acho que é o verso 20, Diego, vamos ver se eu estou bom de memória. Uma igreja que não tem escolha, irmãos, verso 20. É uma igreja, irmãos, que Jesus está lá fora, do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Olhe para mim agora aqui. Alguém que está batendo na porta, irmãos, olha lá, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Alguém que está à porta e batendo, irmãos, está do lado de dentro ou do lado de fora? Hã? Está para fora, né, irmão? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Indique, irmãos, que Jesus estava lá fora. É a igreja que deixa Deus doente. É a família que deixa Deus doente. É o cristão que deixa Deus doente. Porque não é nem frio e nem quente, não tem decisão. Aleluia. Mas aqui não, irmãos, aqui Jesus está aqui dentro, tá, igreja? Jesus está aqui dentro, está aqui dentro. Está aqui dentro. Eu acho que você não entendeu, querido, porque aonde Ele está tem milagre. Dê uma glória para Ele aí. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. E se Ele está aqui dentro, irmãos, a Bíblia diz que aonde a presença de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Não tem lugar para tristeza, depressão. Não tem lugar, irmãos, para nada disso. Aleluia. Se está passando problema, Deus vai me ajudar, vai me dar força para resolver. É a igreja, irmãos, que tem decisão. É a igreja que tem decisão. É por isso que eu te convoco nessa noite a tomar uma decisão e uma postura de ser vitorioso. Só quem quer vir comigo. Só quem quer vir comigo. Nós vamos adorar a Deus mais 3 minutinhos para acabar o culto. E Deus irá derramar um renovo sobre a nossa vida. Aleluia. Nós somos uma igreja de decisão. Eu decido em tomar postura de ser vencedor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Oh, essa é a escolha que nós fazemos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é bom ter uma família, cante, viver em comunhão do amor de Deus. aqui Jesus está, irmãos, aqui pertinho de nós, aqui dentro. Sem visar valores, mas sem falsidade, como Cristo nos amou. Como é bom ter uma família, ver em comunhão do amor de Deus, fazer o bem sem visar valores, amar sem falsidade, como Cristo nos amou. Vamos dar as mãos, vamos nos unir como uma família que quer ser feliz. Das mãos aí. É preciso ceder, é preciso perdoar. Quem ama perdoa. Isso, fecha os Não deixa de amar. Vamos dar as mãos, vamos nos unir como uma família que quer ser feliz. É preciso ceder, é preciso perdoar. Quem ama perdoa, mas não deixa de amar. Vamos dar as mãos, como uma família que quer ser feliz. Preciso ceder, é preciso perdoar. quem ama e não deixa de amar. Vamos dar as mãos, vamos nos unir como uma família que quer ser feliz. A unção de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar para nos renovar. Que coisa linda! Quem ama perdoa e não deixa de amar. Quem ama perdoa e não deixa de amar. Quem ama perdoa e não deixa de amar. Oh, aplauda ele, faz barulho, aplauda. Oh, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Mais forte. Aleluia. Aleluia. Dá nem vontade de ir embora, hein? Oh, glória. Vamos armar aquelas barracas tudo de novo hoje. Misericórdia, saímos 2h30 da manhã daqui ontem. Meus irmãos, Deus abençoe. Quinta-feira temos o grande culto da vitória, às 8. A partir de agosto, uma data prévia aí. Só vou comunicar a pastora. Se não der certo essa data, nós muda. Tem que ver as programações. Mas a partir do dia 20 de agosto nós teremos a nossa escola teológica. Vou soltar as inscrições já a partir da semana que vem. Escola teológica, uma vez por mês. Nós vamos dando os detalhes.
Mão direita para o alto. Querido, mas para ser um checkmate. Um checkmate essa, para nós ir embora. Vamos lá? Daquele jeitão pleno. Vamos lá? Que o grande amor de Deus. Não, jeitão pleno, irmão. Para arrebentar esse telhado aqui, ó. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho e as eternas consolações do Espírito Santo em cada coração de hoje para todos sempre, todos diz. Mais uma vez, para ir embora com a vitória. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Vá em paz, tenha uma boa semana. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia de trabalho amanhã. Vamos nos unir como uma família que quer ser feliz. É preciso ceder, é preciso perdoar. Quem ama perdoa, ai não deixa de amar. Vamos dar as mãos, vamos nos unir como uma família que quer ser feliz. É preciso ceder, é preciso perdoar. Quem ama perdoa, mas não deixa de amar. Quem ama perdoa, mas não deixa de amar. Quem ama perdoa, mas não deixa de amar. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, o lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Segurando em minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, eu da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, o lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Deus, abre a porta para mim, o lugar que tem só para mim.
leva-me até o centro